22 de maio de 2024. Brasil, Distrito Federal. Estamos aqui na casa do Senhor, conhecendo mais uma família. O pastor Simval Ferreira foi preso preventivamente durante a Operação Jeremias 23, sob acusações de abusos sexuais e extorsão de fiéis. A fé, para muitos, é um refúgio. Mas e quando esse refúgio se torna um cenário de terror psicológico e abuso? O caso de Simval Ferreira, pastor e cantor gospel, revela os bastidores sombrios de um esquema de manipulação que explorava a devoção de seus seguidores de maneira cruel e calculada. Sob a promessa de bênçãos e proteção divina, ele transformou a fé em uma armadilha, envolvendo-se em rituais abusivos e extorsões. Como um líder religioso conseguiu ocultar seus crimes por tanto tempo? Como sua rede de influência perpetuou o silêncio? Inscreva-se e deixe seu like, pois vamos mergulhar nessa investigação arrepiante. Quem era Simval Ferreira? Simval Ferreira, de 41 anos, era um pastor evangélico e líder da Casa de Oração Pentecostal Missionários, uma congregação localizada no Distrito Federal. Além de sua atuação como pregador, ele também se destacava no meio gospel como cantor, conquistando um número expressivo de seguidores em suas redes sociais. Com mais de 29 mil seguidores no Instagram, Simval Ferreira utilizava sua influência para atrair os fiéis. No entanto, por trás da fachada de fé e devoção, escondia-se uma personalidade sombria que utilizava sua posição de autoridade religiosa para manipular, explorar e abusar de seus seguidores, principalmente do sexo masculino. A figura de Simval Ferreira era cuidadosamente construída para inspirar confiança e respeito dentro da comunidade evangélica. Seu discurso era pautado na promessa de bênçãos, curas e intervenções divinas, características comuns em líderes religiosos que exercem grande poder sobre seus seguidores. Ele fez bem a lição de casa e aprendeu como manipular seus rebanhos, que pelo medo e ignorância viraram vítimas do lobo em pele de cordeiro. A capacidade de oratória de Simval Ferreira e sua postura de líder religioso carismático e iluminado faziam com que fosse visto como um homem de Deus, alguém capaz de interceder espiritualmente em favor daqueles que o procuravam em busca de orientação e conforto. Contudo, por trás da imagem pública, investigações apontaram que Simval Ferreira utilizava sua influência para explorar emocionalmente, sexualmente e financeiramente os fiéis, convencendo-os de que determinados rituais espirituais eram necessários para garantir proteção divina e evitar tragédias em suas vidas. O pastor se valia de falsas profecias para criar um ambiente de medo e dependência entre os seguidores, estabelecendo uma dinâmica onde suas ordens e exigências não poderiam ser questionadas. O caso de Simval Ferreira expõe um fenômeno recorrente dentro de algumas instituições religiosas: a blindagem de figuras de liderança que, sob a justificativa de representarem uma autoridade divina, se aproveitam da fé alheia para obter vantagens pessoais. Você observe estes 4 nomes: Edir Macedo, Valdemiro Santiago, João de Deus, Padre Robson de Oliveira. Todos eles já tiveram seus nomes envolvidos em casos de investigação, sejam sobre abuso de poder e lavagem de dinheiro, ou sendo o caso de João de Deus, o mais conhecido por ter sido condenado também por diversas acusações de crimes sexuais. Claro que eles não compartilham os mesmos crimes ou acusações, mas o que todos têm em comum é justamente essa blindagem de figuras de liderança política e religiosa. E com o pastor Simval Ferreira não foi diferente. Ele usou a crença e a posição elevada na congregação para praticar atos terríveis e sair impune pelos seus atos, pelo menos até ter sido preso e condenado. A discrepância entre sua imagem pública e as acusações que levaram à sua condenação
revela o perigo de figuras que utilizam a religião como ferramenta de manipulação e abuso, um padrão que, quando não investigado a fundo, pode resultar em danos psicológicos e materiais irreparáveis para suas vítimas. Um esquema macabro dentro da igreja. A investigação revelou um intrincado esquema de manipulação e abuso que se instalava silenciosamente dentro da igreja. Simval Ferreira, auto-intitulado Profeta, explorava a fé e a vulnerabilidade de seus seguidores para instaurar um ambiente de terror e submissão. Porque a cadeira que Deus colocou para tu sentar, ninguém vai sentar. Ai, acaba, sai. Ele afirmava ter acesso a mensagens divinas que, segundo suas palavras, previam desgraças iminentes caso os fiéis não se submetessem aos seus rituais. Esse clima de medo, aliado a uma retórica persuasiva cheia de passagens bíblicas e grande manipulação emocional, fazia com que muitos membros se sentissem impotentes diante da suposta ira divina. Essas práticas, realizadas em ambientes reservados e muitas vezes sem a presença de testemunhas, foram impostas como a única alternativa para evitar calamidades pessoais e familiares. As vítimas, em sua maioria, eram homens que depositavam total confiança naquele que se apresentava como mensageiro de Deus, mas algumas mulheres também foram descobertas envolvidas nesses crimes. Uma delas foi considerada cúmplice de Simval, uma outra pastora de 58 anos. As mulheres vitimadas pelo medo de punições celestiais eram confrontadas com ameaças veladas de desgraça e perda de entes queridos. Muitas vítimas se sentiram forçadas a cumprir as ordens, acreditando que o sacrifício pessoal seria a única forma de proteção. Em um dos casos, um fiel do sexo masculino recebeu ameaças do pastor, dizendo que sua mulher morreria. Para evitar essa morte, o fiel, relutante no início, permitiu que o pastor realizasse 7 unções sagradas em suas partes íntimas. Isso mostra como as pessoas daquela comunidade estavam nas garras de um manipulador. Além dos abusos de natureza sexual, a operação de manipulação estendia-se ao aspecto financeiro. Vítimas foram induzidas a entregar quantias significativas de dinheiro e bens pessoais, na crença de que tais doações eram indispensáveis para manter o amparo divino e afastar o mal. Muitos ouviram do pastor e de sua cúmplice que seus parentes morreriam ou ficariam paraplégicos caso eles não doassem quantias significativas para a igreja. Esse aproveitamento sistêmico e calculado de crenças e medos demonstrou o quão profundo era o controle exercido pelo líder, evidenciando não apenas a falência moral do acusado, mas também a complexidade dos mecanismos de abuso que podem se esconder por trás de uma fachada de religiosidade e piedade. Você já parou para pensar em como algumas pessoas se deixam levar por promessas de salvação e milagres? O que leva alguém a entregar tudo para um líder religioso? Comente aqui embaixo e nos diga se você já acompanhou algum caso assim, pois este caso está ficando cada vez pior. O envolvimento de uma cúmplice. A pastora que foi revelada como cúmplice de Simval não teve sua identidade revelada. Trata-se de uma pastora de 58 anos, também reconhecida como líder religiosa, que simulava as ações do profeta bíblico Abacuque, que é único entre os profetas que abertamente questiona Deus nas passagens da Bíblia e cuja influência foi decisiva para perpetuar o clima de manipulação e controle. No caso da cúmplice, em depoimentos, ela alegava que os abusos praticados não passavam de simulações, um método de treinamento espiritual fundamentado na interpretação dos ensinamentos do profeta antigo.
Essa justificativa era usada para diluir a gravidade dos atos, apresentando-os como parte de uma missão divina que os fiéis precisavam cumprir. Segundo investigações, a pastora desempenhava um papel central na normalização das práticas abusivas. Utilizando uma retórica repleta de termos religiosos e referências bíblicas, ela persuadia os membros da igreja a enxergarem os rituais como indispensáveis para sua salvação e proteção espiritual. Ao afirmar que os rituais extremados eram apenas encenações com um propósito sagrado, ela contribuía para que os fiéis se sentissem compelidos a participar, ignorando a violência implícita nessas ações. Essa estratégia de desvirtuar a realidade instaurava um clima de medo e submissão, em que a crítica e a resistência eram minimizadas pela crença de que todos os procedimentos faziam parte de um plano divino previamente ordenado. A manipulação psicológica atingiu níveis alarmantes, fazendo com que vítimas se entregassem não apenas aos atos abusivos, mas também à exploração financeira, entregando recursos e bens pessoais sob a impressão de que estariam colaborando com um destino maior. Dessa forma, a cúmplice se consolidava como peça-chave na manutenção do esquema, usando sua posição para legitimar práticas que violavam os preceitos éticos e legais. Nesse dia chamado hoje, Salmo 125, que confia no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A Operação Jeremias 23 e a queda do pastor. Em maio de 2024, a Polícia Civil do Distrito Federal tomou medidas decisivas ao instaurar a Operação Jeremias 23, que veio abalar as estruturas do meio religioso. A partir de relatos de vítimas que romperam o silêncio, denunciando abusos e práticas extorsivas, a investigação ganhou força e visibilidade. Essas denúncias, oriundas de pessoas que por muito tempo se viram coagidas pelo clima de medo instaurado na congregação, serviram como o ponto de partida para uma ação policial que prometia desmantelar um esquema de manipulação e abuso. Com uma atuação meticulosa, os investigadores identificaram evidências contundentes que apontavam para uma rede de extorsões e ameaças praticadas dentro da própria igreja. Documentos, registros digitais e depoimentos foram reunidos e analisados, revelando a existência de transações financeiras suspeitas e comunicações que demonstravam, de forma inequívoca, a presença de um aparato destinado a manter os fiéis sob rigoroso controle psicológico. Durante as buscas realizadas nas dependências da Casa de Oração Pentecostal Missionários, foram encontrados elementos que corroboravam as acusações, reforçando a tese de que o ambiente religioso havia sido utilizado como fachada para crimes sistemáticos. A ação culminou na prisão preventiva do pastor, medida que sinalizou o início de um processo judicial robusto e o rompimento com a cultura de impunidade. O caso rapidamente ganhou repercussão nacional. O pastor foi preso hoje e ele fazia, como dá o título aqui da matéria, a unção da sacanagem e transava com fiéis. O nome do pastor é Simval Ferreira. Simval Ferreira tem uma igreja em Samambaia, no Distrito Federal. Simval Ferreira, de 41 anos, por crimes sexuais. Líderes religiosos de outras comunidades passaram a questionar a falta de fiscalização e a responsabilidade das instituições diante de situações semelhantes. Até que ponto a fé pode cegar alguém ao ponto de se tornar refém de um líder religioso? Por que você acha que alguém ficaria tão iludido a ponto de acreditar nesses esquemas? Compartilhe conosco o que você acha aqui nos comentários. A condenação. O julgamento de Simval Ferreira marcou o desfecho de um dos casos mais chocantes de manipulação religiosa já registrados no país.
Em março de 2025, o pastor foi condenado a 11 anos e 3 meses de prisão pelos crimes de violação sexual mediante fraude e extorsão. O processo reuniu provas contundentes e depoimentos das vítimas, que detalharam como foram enganadas e submetidas a abusos sob a promessa de proteção espiritual. A acusação demonstrou que Simval usava sua posição de líder religioso para se aproveitar da vulnerabilidade emocional e financeira dos fiéis, criando um ambiente de controle psicológico absoluto. Durante a leitura da sentença, a juíza responsável pelo caso enfatizou a perversidade das ações do réu. Em sua declaração, destacou que Simval Ferreira agia movido pela ganância e pela busca de prazer pessoal. Sem qualquer respeito pelo consentimento das vítimas, a magistrada ressaltou que o acusado utilizava a fé como instrumento de coerção, explorando pessoas que confiavam cegamente em sua liderança. Para o tribunal, a gravidade dos crimes exigia uma punição exemplar, capaz de impedir que situações semelhantes se repetissem no futuro. Apesar da condenação, Simval ainda tenta recorrer da sentença, buscando a redução da pena. No entanto, a justiça já o considera um criminoso perigoso que se valeu de artifícios religiosos para encobrir seus atos ilícitos. Especialistas apontam que, mesmo com os recursos, a robustez das provas torna improvável uma reversão significativa da pena. Com a repercussão do caso, crescem os debates sobre a necessidade de maior fiscalização em instituições religiosas, garantindo que crimes como os praticados por Simval Ferreira sejam identificados e combatidos com mais rapidez. Casos como o de Simval Ferreira não são isolados. Infelizmente, muitas pessoas de má fé exploram a crença alheia para manipular, abusar e enriquecer às custas dos outros. Essa realidade levanta uma questão urgente. Até quando essas práticas continuarão sem punição adequada? Você acredita que crimes como esse deveriam ter penas mais rigorosas? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar mais histórias reais e investigativas aqui no Linha do Crime.